Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. O governo de Rondônia voltou atrás e pediu à Assembleia Legislativa a retirada de projeto que perdoaria dívida da Energisa. E para comentar esse tema, o meu convidado é o Dr. Gabriel Tomazetti, advogado especialista em Direito do Consumidor. Dr. Gabriel, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Gabriel, você tem acompanhado as questões envolvendo os direitos do consumidor quanto ao fornecimento de energia elétrica. O que está em andamento nesse sentido? Olá, Fabrício, satisfação grande receber o seu convite. Para a gente é muito bom poder contribuir contigo para levar informações que interessam a toda a população do estado de Rondônia. Então, estar no quadro Cidadania é muito gratificante para nós que atuamos aí na área de relação de consumo, que envolve todos os cidadãos do nosso estado. Fabrício, existem várias ações em andamento aqui em Rondônia contra a concessionária de energia elétrica. Então é interessante a gente lembrar que o serviço de energia elétrica, esse fornecimento, é um serviço público essencial, um dos mais essenciais, se não o mais essencial no dia de hoje, ao lado da água, do fornecimento de água. Então ninguém vive sem energia elétrica, Fabrício. E em 2015 foi necessária uma ação civil pública. Nós atuamos nessa ação, essa ação foi movida pela OAB, Defensoria Pública, Ministério Público Federal e Estadual, para exigir que o fornecimento seja regular, contínuo, eficiente, como determina o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Concessões de Serviços Públicos. Por quê? Porque aqui em Rondônia acontece muito apagão, quedas, oscilações, e isso não pode acontecer, isso não acontece em outros estados, é importante que a população saiba. Além disso, há uma ação também na Justiça Federal, movida pelos mesmos órgãos e entidades e outros, para derrubar, entre aspas, o aumento abusivo que aconteceu em dezembro de 2018, um aumento desleal, imoral, ilegal, repentino que pegou a população de surpresa. Então todos ficaram assustados com a forma que a concessionária atual chegou, sem dialogar com ninguém e do dia para a noite soltando aí um aumento dessa monta que assustou toda a população. Essa ação nós conseguimos uma liminar aqui em Rondônia e foi derrubada no Tribunal Regional Federal, Fabrício. Além disso, a CPI da energia elétrica, da Energisa, a CPI da Energisa na Assembleia Legislativa. A CPI ela está sendo muito importante porque ela tirou debaixo do tapete muitas situações que a população não sabia, a exemplo de alguns convênios imorais ou ilegais que a Energisa tinha com alguns órgãos, inclusive com o próprio instituto que faz a medição, a fiscalização dos medidores de energia elétrica, Fabrício. Alguns deputados têm afirmado que a CPI vai recomendar a rescisão do contrato de concessão da concessionária de energia elétrica. Você acha isso possível, juridicamente? Sim, Fabrício, é plenamente possível que esse contrato seja rescindido, que na verdade o termo jurídico é caducidade desse contrato, é previsto na Lei de Concessões de Serviços Públicos, uma lei federal. Tá? Existem várias situações devidamente comprovadas, inclusive, que acarretam essa medida extrema, Fabrício, mas é possível sim juridicamente. Isso porque, inclusive, além da CPI da Energisa estar cogitando essa possibilidade diante da farta documentação já analisada, da oitiva de autoridades vinculadas a isso, do pessoal do Instituto de Peso e Medidas, que são aqueles servidores e aquelas autoridades responsáveis pela medição desses relógios, né? Pela aferição, melhor dizendo, desses medidores de energia, Fabrício, todo esse pessoal foi ouvido. Então, há a possibilidade pela CPI e há a possibilidade judicialmente em ação na Justiça Federal. Nós conhecemos de perto essa ação, contribuímos no início para ela e ali há um pedido justamente para essa rescisão do contrato. E foram juntadas provas novas nesse processo. A gente tem visualizado, o processo é público, inclusive, e essas provas elas demonstram que além do aumento abusivo, sem ter discutido com a população de Rondônia lá em 2018, a concessionária ela deu continuidade, iniciou, melhor dizendo, diversas práticas que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e atropelam os direitos do cidadão enquanto consumidor.
a exemplo de cobranças abusivas, de cortes em finais de semana, contrariando lei estadual, e sem falar também em possíveis crimes que ela tenha incorrido, com uma cobrança vexatória, dizendo também nos laudos, quando fazem a inspeção na casa das pessoas, dizendo que a pessoa se recusou a assinar, de repente a pessoa nem estava lá. Então existem práticas que são feitas em massa e que isso devidamente comprovado, né, é possível sim essa medida extrema de rescisão desse contrato, Fabrício. A mobilização da sociedade contribuiu de alguma forma para as decisões políticas que impactam diretamente na vida das pessoas? Fabrício, essa pergunta é muito interessante e importante. É preciso que a população saiba do peso que individualmente cada um de você que está nos assistindo, o peso que você tem nas redes sociais, chamando o seu vizinho, o seu irmão, a sua tia, a sua avó, a sua esposa, o seu namorado, para somar nas redes sociais em relação àquelas causas que impactam diretamente na sua vida e no seu bolso. Então, é importante que os deputados, as autoridades também estejam atentos a isso, porque eles estão em algum cargo porque o povo os elegeu. Então a população, ela é o termômetro para eles. Inclusive muitos deputados, muitos governantes, eles fazem enquetes querendo saber a opinião das pessoas sobre determinados assuntos. Muito mais em alguma situação que a população está sofrendo, está indignada. A partir do momento que você está indignado e não coloca isso para fora, ninguém fica sabendo. Agora, a partir do momento que você vai para a rede social, faz os seus apelos, vai lá no Facebook, no Instagram da pessoa que você votou e coloca ali os seus anseios, ou faz isso publicamente, isso tem um peso muito forte. E a gente não tem dúvida nenhuma de que toda a mobilização que aconteceu aqui no estado de Rondônia, ela contribuiu demais para o início da CPI. Nós estivemos lá no IPEM, fiz um vídeo ao vivo, denunciando algumas situações que entendemos irregulares naquela ocasião, e a CPI ela prontamente fez a convocação desse órgão, do Instituto, e começou a apurar. Então é importante que cada cidadão tenha esse pertencimento, esse envolvimento com a luta, Fabrício. E é interessante também a gente dizer que nem sempre vale a pena a gente esperar uma decisão judicial, porque nessa questão do aumento, por exemplo, quando o Tribunal Regional Federal lá em Brasília derrubou a nossa liminar aqui, uma liminar, veja bem, que tinha cancelado o aumento abusivo no final de 2018. O tribunal derrubou essa liminar. Nós fomos pessoalmente, juntamente com diversos órgãos e entidades que eu já mencionei agora e vários deputados federais que compraram essa briga desde o início, fomos na ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, fomos com o ministro de Minas e Energia, com o presidente do Tribunal Regional Federal, e nós percebemos que essa luta ela não estava sendo suficiente porque a população não tinha se manifestado ainda. Então, quando nós voltamos, nós sugerimos uma reunião desses órgãos com a sociedade civil, e isso foi fantástico, e eu penso que foi histórico em nosso estado, Fabrício, porque nós reunimos diversas entidades, comércio, associações de consumidores, todas juntas, maçonaria, enfim, e dissemos o seguinte: vamos às ruas. E nós fizemos isso em fevereiro do ano passado, fizemos de forma simultânea em várias cidades, e a população que estava revoltada com algumas atitudes da concessionária de energia elétrica foi para as ruas se manifestar. Isso ganhou um peso enorme, e é por isso que essa luta está em uma crescente bem interessante aqui em nosso estado. Vamos falar do projeto de lei 446 de 2020, de autoria do governo do estado e enviado à Assembleia. Por meio dele, seria concedido isenção bilionária para a Energisa. Você chegou a analisar esse projeto de lei? Quais são os principais pontos? Nós tivemos a oportunidade, sim, de analisar esse projeto de lei. Entendemos que ele precisa ser aperfeiçoado. Então, nesse ponto, eu entendo que foi excelente a retirada desse projeto pelo governo do estado. Infelizmente, a gente não tem notícias do que vai ser adequado. Seria muito importante
que fosse dada essa transparência. Nós acreditamos muito que o governador vai dar essa transparência, vai dialogar e construir isso em conjunto para que esse projeto ele volte para a Assembleia de uma forma que atenda os anseios de toda a população do nosso estado. Então, existem pontos que precisam sim ser melhorados no nosso ponto de vista, Fabrício. Por exemplo, essa possibilidade de isenção, de redução de débitos milionários e bilionários, no caso específico e talvez exclusivo da Energisa, que é um débito de quase 2 bilhões de reais, essa possibilidade de parcelamento ela tem que atingir também aqueles empresários menores, porque criou-se um projeto de lei que vem beneficiar somente as empresas gigantes. Eu não estou dizendo as grandes, eu estou dizendo as gigantes. São empresas que têm faturamento de centenas de milhões de reais, que têm débitos que devem ao Estado e, na verdade, devem a nós, porque nós pagamos os nossos impostos. Se essas empresas não pagam, depois elas vão ser perdoadas. Isso não é correto. E no caso específico, então são 2 pontos. Possibilitar que outras empresas também sejam beneficiadas por essa renegociação. E entendo que uma empresa que está sofrendo uma CPI por meio de um poder legislativo que está cuidadosamente ouvindo autoridades, colhendo provas, viajando o estado todo, uma empresa que está sendo investigada, ela jamais poderia ser beneficiada pelo mesmo Estado que está investigando, pelo mesmo Estado, por meio da Assembleia Legislativa, que está fazendo um trabalho muito importante, o mesmo Estado que está buscando proteger a população e aí, de repente, vem isentar a empresa, fica contraditório. Tá? Então, são 2 pontos importantes que eu penso que tem que ser aperfeiçoado nessa lei. E mais, existe outra lei, a Lei 482 de 2020, que é relacionada a esse sistema de isenção. É preciso que a população entenda melhor, né? A forma que esses acordos serão feitos, os percentuais envolvidos nisso, como é que seria. Então, nós analisamos sim esse projeto, Fabrício, e é preciso que seja aperfeiçoado. A população está reclamando muito, está revoltada porque a concessionária de energia elétrica não perdoa ninguém e parece que atropela tudo e todos, mas ela quer ser beneficiada com a isenção bilionária. Qual a sua opinião técnica e também como cidadão, se assim desejar? A população tem toda razão, porque há um sentimento natural nosso, enquanto cidadão, agora, Fabrício, de pertencimento desses valores. E esse 1 bilhão e 300 milhões de reais, ele é nosso, é do nosso Estado. Se a Energisa tivesse pago essa dívida como ela deveria ter feito, voluntariamente, porque ela é a empresa, uma das que mais capta recursos do BNDES, bilhões de reais, que também são nossos, ela deveria ter pago. Então, a população ela tem razão de sobra para enxergar nessa possibilidade de isenção um ato muito contraditório. Olha, como assim? Uma empresa que chega aqui do nada, nos atropelando, né? E de repente uma isenção bilionária. E mais, a população sabe que a concessionária Energisa ela pagou um valor simbólico para a Ceron, 50 mil reais, sabendo que existia essa dívida bilionária. Então é importante lembrar, e o Ministério Público Federal possivelmente esteja atento nesse sentido, porque atuou em relação a algumas irregularidades no leilão, que esse leilão, então, talvez ele tenha que ser reanalisado, porque se a empresa pagou 50 mil, sabendo que tinha dívida de 2 bilhões, agora ela quer esse perdão, e as outras que deixaram de concorrer, porque nem imaginavam que o governo iria dar essa redução. Então isso é preciso, sim, ser analisado com muito cuidado. A população está correta nesse ponto, o governo acertou em retirar, parabenizo o governo do Estado por ter retirado esse projeto, não era o momento. A CPI precisa continuar avançando. Quem sabe, após a conclusão dos trabalhos da CPI e após a disposição da empresa em ter um diálogo
com transparência, com boa fé, para acertar os seus procedimentos, no sentido de respeitar cada um de vocês que estão nos assistindo, quem sabe no ano próximo seja possível sim uma isenção, porque a isenção ela é possível, ou esse desconto, mas não nessa situação específica da concessionária atual. Quando você fala que pode ser discutido no ano que vem, como assim? Com condições diferentes? Exatamente, Fabrício, com condições diferentes. E aí você disse tudo. Porque da forma atual, sem nenhum benefício para a população, isso é completamente inaceitável. Então é preciso, repito, a conclusão dos trabalhos da CPI, porque é um trabalho investigativo, um trabalho minucioso de análise de documentos e oitiva de pessoas, de autoridades, todos envolvidos, e sobretudo o que falamos na pergunta anterior, Fabrício, sobretudo a amarração, entre aspas, a adequação em relação a cada um dos direitos dos consumidores que estão sendo violados em massa. Porque é natural que numa prestação de serviços envolvendo centenas de milhares de consumidores aqui no nosso estado, é natural que haja alguma insatisfação, algum problema. Agora, o que não pode ser aceito são as práticas em massa. Vamos cobrar todo mundo no final de semana, vamos fazer isso. Então, assim, a população sabe que essas práticas são pré-estabelecidas e isso precisa ser dialogado, ajustado. Portanto, além de debater essas questões específicas do direito do consumidor, é preciso também verificar quais pontos foram levados ao judiciário, a melhoria do serviço no estado todo, o fim dos apagões, das quedas em bairros inteiros e também das oscilações de energia elétrica que causam aí a perda de eletrodomésticos na sua residência, na minha residência, na de todos nós. Essas quedas, elas acontecem com uma frequência muito alta e a concessionária sequer nos dá satisfação sobre o que aconteceu. Isso não pode ficar normal, nós não podemos aceitar. Então é preciso discutir também os pontos que estão nessas ações judiciais, é preciso discutir sobre a rescisão do contrato. Tudo bem, podemos até não tratar mais esse assunto, desde que haja uma boa-fé, um interesse em adequar a conduta dessa empresa. Então a população está de parabéns por ter adotado essa postura de exigir respeito. Então eu parabenizo cada um de vocês que foi para a rede social, que parabenizou o seu deputado que comprou essa briga, que tem acompanhado, é importante acompanhar para saber como cada um está votando, e a população ela precisa realmente ter esse pertencimento de que ela é responsável pelas mudanças sociais, Fabrício. Gabriel, muito obrigado pela participação no programa. Fabrício, eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui no quadro Cidadania, levando aí informações de extrema relevância. As suas perguntas foram excelentes porque elas possibilitaram que a gente explorasse mais aí esse assunto e fizesse todo esse contexto para o pessoal entender o que se passou e o que continua se passando em relação a esse assunto. Grande abraço a todos. Bem, até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT.